Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 76. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos. Nessa passagem do Evangelho de Lucas, que vai falar sobre o cântico de Zacarias, né? Logo após o menino nascer, logo após Zacarias, né, que estava mudo, começar a falar, a palavra do Senhor diz que Deus ele abriu a boca de Zacarias e encheu ele do Espírito Santo, né? E com isso ele vai levantar um cântico ao Senhor. E a música no Antigo Testamento, ela tinha 4 funções básicas. E essas funções eram de louvar ao Senhor, de santificar, de ensinar e profetizar. E com isso, Zacarias aqui, né, o sacerdote Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele vai estar profetizando por meio de um cântico. Vai estar profetizando por meio desse cântico, né, onde esse cântico vai apresentar 4 retratos de Cristo. Quais são eles? A porta da prisão é aberta. Nós vamos ver no versículo 28 que diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Então aqui está falando de libertação, né, de portas de prisões abertas. A batalha é vencida, né? Quando transcorre aqui vai o próximo versículo, vai falar: e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi. Assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então a batalha foi vencida e cancelamento de uma dívida, né? De uma dívida que ele diz aqui no versículo 76, né? E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando o seu caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão de seus pecados, né? Então nós vamos observar que tudo isso vai falar a respeito, né, também de raiar um novo dia, né, para dar ao povo conhecimento da salvação, para dar o perdão dos pecados. Então aqui realmente ele vai estar falando, né, sobre sobre o cântico, né, que ele apresentou, né, esses quadros que ele está retratando Cristo Jesus, que está apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que perdoa pecado, aquele que é a luz do mundo, né, aquele que venceu e vencerá todas as batalhas. Nós vamos ver que esse cântico, né, quando Deus visita ali, vai retratar, né, o que nós falamos lá nas outras mensagens anteriores, né, Deus visitando o seu povo, Deus, né, através de Jesus Cristo, né, com o intuito de quê? De salvar, né, os pecadores. Tanto que no versículo 68 ele diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, né? O visitar, né, ele tem o significado de quê? De ir para ver, conhecer, né, ajudar pessoalmente alguém necessitado. Então esse foi o trabalho do nosso Senhor Jesus, né? Então o propósito da visitação do Senhor, né, sempre vai ser constituído em redimir o seu povo, né, suscitar uma completa e poderosa salvação para o seu povo, libertar seu povo da mão do inimigo, né, e perdoar os pecados do seu povo. Então, esse é o sentido, o intuito da visitação do Senhor, né, estar realmente nos alinhando com o centro da sua vontade, né? A salvação em Cristo, ela proporciona e produz grande transformação na nossa vida, né? Daquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador. Isso vai trazer transformação, isso vai trazer mudanças para a vida das pessoas, né? Isso vai conceder liberdade, vai conceder realmente, né? Vai tirar todo o medo, tudo isso vai ser realmente desfeito, vai sair da vida do homem
que serve ao Senhor, né? Porque vai ter a certeza da sua salvação. Essa salvação, ela redundará em transformação espiritual. Então, primeira coisa, aquele que encontra Jesus, encontra o Senhor, ele tem uma transformação espiritual. Depois, a transformação, né, emocional, né, sem temor. Depois, a outra transformação é de conduta, né? Vai andar o quê? Em santidade e justiça perante Ele. Vai andar em novidade de vida, né? E a outra transformação, né, é a transformação constante, né? Todos os dias, em todo tempo, vamos sendo santificados, buscando a santificação, vamos tendo a nossa vida transformada, mudada, né, pelo Senhor, e aperfeiçoando a cada dia para que nós possamos encontrar o Senhor, né? Então vamos ver aqui que Zacarias, ele enfatiza que sobre o nascimento de Jesus, né? O cumprimento da aliança, né, de Deus com Davi, quando ele diz lá no versículo 69. Então é algo que era prometido, a aliança que o Senhor tinha feito, né? E ele estava cumprindo, ali estava, né, através de Zacarias, através de João Batista, que seria aquele que queria anunciar o caminho do Senhor, que anunciou, né? Ele estava preparando o caminho e era o cumprimento da palavra do Senhor, né? Que está no versículo 69, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi, né? A sua vinda ao mundo é o cumprimento do quê? Das profecias messiânicas feitas pelos profetas. Então, tudo que foi prometido, né, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos. Tudo que estava sendo, né, que foi realmente profetizado, estava ali se cumprindo, né? E o cumprimento da aliança de Deus com Abraão, aquilo que o Senhor tinha prometido, toda aliança, o Senhor, ele não quebra aliança, o Senhor, ele cumpre tudo o que ele falou, né, que está no 73 e 74. E no juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados da mão de nossos inimigos, o cultuássemos sem medo. Então, promessas do Senhor, né? Então, Zacarias, ele vai tomar João em seus braços e profetizar para ele três coisas que ele profetiza, né? Ele será um profeta do Deus Altíssimo, então o pai profetizando para o seu filho, né? E o menino será chamado profeta do Altíssimo, né? Outra profecia, o menino nos braços que ele vai proferir vai preceder o Messias, preparando-lhe o caminho, né? E diz na parte B, porque irás à frente do Senhor, preparando o seu caminho. E no 77 ele quer dizer, e vai pregar sobre o conhecimento da salvação no perdão de pecados. Então, para 77 diz, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Então, o nascimento de João Batista, né, foi alguém que veio para preparar o caminho, né? Ele veio para pregar realmente o conhecimento da salvação, né? Denunciando o pecado, né? Ele veio preceder a vinda do Messias, falar que Jesus estava voltando, o Messias estava chegando. Então, tudo isso faz parte, né, do propósito da vida de João Batista, não só de João, mas como toda a família, como Zacarias e Isabel, todos que ali, né, estavam realmente atentos à voz do Senhor e dispostos, né, a obedecer um propósito muito maior, né, um propósito muito maior, que é realmente a salvação e a transformação das nossas almas, né? Nós vamos ver que Zacarias, ele vai encerrar o seu cântico retomando o assunto da visitação de Deus, né? Onde ele diz lá no versículo 78 e 79, graças à entrável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitou o sol nascente das alturas, para iluminar os que fazem nas trevas e na sombra da morte, e dirige os nossos pés pelo caminho da paz, né? Então aqui, dentro desse texto aqui, do versículo 78 e 79, ele vai estar falando sobre três grandes revelações sobre Jesus. A primeira revelação é que ele é a luz que veio do céu, né? É o sol nascente das alturas. Tá? Isso vai anunciar o que? O alvorecer de uma nova era, em que o sol da justiça trará salvação em suas asas.
Então foi isso que o Senhor trouxe, a luz que veio do céu e iluminou, né? A segunda, ele é a luz que trouxe salvação e vida eterna para os que estão em trevas, né? Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, tá? Então assim, ao raiar dessa luz divina, né, se expõe tanto à origem das alturas como à condição em que os seres humanos se encontram, né, jazem o que? Nas trevas. Em terceiro lugar, né, vai ser respeito, ele é a luz para orientar aqueles que estão perdidos, né? E, então ele diz aqui a palavra do Senhor, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz, né? Os homens agora não têm mais que andar, né, tanteando no meio do dia, né? Por quê? Porque a luz do Senhor, a luz que orienta, a luz que guia, né, estava no meio do seu povo e está entre nós também, através de Jesus Cristo, né? Então somos ensinados a caminhar no Senhor. Então nessas três lições nós vamos aprender o quê? Aprendemos a origem, o poder e o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Então, que você possa, nesse dia, né, estar conectado com essa palavra. Queria que o Senhor Jesus, né, através desse cântico aqui de Zacarias, nós vamos ver Jesus Cristo sendo apresentado, vamos ver João, vamos ver Zacarias sendo usado aqui como ferramenta, né, do nosso Senhor Jesus. Então, né, que nós possamos cantar a fidelidade de Deus, né, cantando a fidelidade de Deus a cada dia, né, isso cheio do Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor pela nossa salvação, vamos louvar ao Senhor pela nossa libertação, né? Vamos louvar ao Senhor pela liberdade e santidade, né? Vamos cantar como atalaias do Senhor, né? Vamos louvar com gratidão, vamos louvar com esperança, né? Quando cantamos a fidelidade de Deus, crescemos, nos fortalecemos em espírito, né? Então, Deus ele visitou o seu povo pessoalmente em Jesus Cristo, com o intuito de nos salvar, de salvar as nossas almas. Então, que nós possamos cantar, né, ao Todo-Poderoso, né, cheio do Espírito Santo, né? Nós possamos também estar cheio do Espírito Santo, porque cantamos a Deus, quando cantamos ao Senhor, estamos cheios do Espírito, né? Devemos cantar para celebrar o que é essa misericórdia, a salvação de Deus. Então, que nós possamos nesse dia levantar cânticos, né, de adoração, de gratidão, né, cânticos que nós possamos, né, de libertação, pela nossa libertação, por ter conhecemos ao Senhor Jesus. Então, que você nesse dia venha adorar ao Senhor, porque o nosso Senhor ele é digno de toda a honra e de toda a glória, né? E o louvor ele é muito importante na vida do cristão, né? Quando o cristão adora, quando louvamos ao Senhor, tenha certeza, Deus realmente ele se agrada de cada um de nós, né? Que você possa abrir teu coração nesse dia e assim como Zacarias cantou louvor ao Senhor, né? Nós possamos estar atento à voz do Senhor, porque por intermédio da música Deus fala poderosamente, né? Deus ali por intermédio da música, né? A função da adoração, a função de estar louvando, né? De estar realmente, né, se levantando louvores ao Senhor, e muitas vezes é o Senhor falando conosco. O louvor ele servir para nos fortalecer, nos santificar, né? Pode ser para nos serve para nos ensinar, né? E para também profetizar, para recebermos algo do Senhor. E até no meio de um louvor nós conseguimos ter o entendimento que o Senhor está falando. Então, nesse dia você possa estar, né, recebendo essa palavra. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.